Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Hoje iniciamos esse caminho quaresmal, o caminho para a Páscoa do Senhor. E que Deus nos dê uma experiência profunda para caminharmos, irmos para Cristo, conduzidos pelo Espírito ao deserto, e no deserto sermos purificados, santificados do pecado e experimentar a força do ressuscitado em nossa vida, em nossas ações, nossos gestos e palavras. Vamos ouvir o Evangelho dessa quarta-feira de cinzas, que está em Mateus 6, de 1 a 6 e dos versículos 16 a 18. Disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, entramos hoje com a quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas sobre as nossas cabeças, nesse tempo privilegiado de conversão. Quaresma é um tempo de combate espiritual, é um tempo de jejum medicinal. Por essa razão, abre-se esse tempo quaresmal com esse texto do Evangelho de São Mateus, onde Jesus nos indica um caminho para a verdadeira experiência quaresmal, para caminharmos para a Páscoa. É a oração, é a esmola, a caridade, é o jejum. Esse jejum medicinal, é esse combate espiritual na oração, é esse desejo de conversão, a oração que nos une com Deus, o jejum que nos ajuda a vencer a nós mesmos e a esmola que nos faz abrir a mão e o próximo. É o amor a Deus, o amor a mim mesmo, o amor ao próximo, para que eu caminhe integrados, enraizados nessa experiência radical com Deus, porque a raiz do amor está em Deus, a fonte da vida e do amor está nele, e a partir dele, reconhecer minhas limitações, minhas misérias, aí entra o jejum, e depois abrir meus olhos e minhas mãos para ver o meu próximo, para ver o outro como meu irmão, para estender a mão, para que a minha conversão, que é o voltar-se para Deus, me faz voltar também os olhos para o outro, porque eu estou aberto para Deus, e quem está aberto para Deus se abre para os outros. Então a Quaresma é sobretudo esse tempo de escuta da palavra de Deus,
É o tempo de uma catequese mais aprofundada que recorda aos cristãos os grandes temas batismais em preparação para a Páscoa. Então, batizados na morte e ressurreição de Cristo, devemos viver segundo uma moral de ressuscitados, seguindo não uma lei abstrata, mas o exemplo de Cristo naquela obediência filial ao Pai. Irmãos, então nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados a caminhar enquanto povo de Deus, não sozinhos, mas como povo, e fazer todo um esforço que é exigente, mas é libertador, para que nós nos abramos ao chamado do Senhor enquanto comunidade cristã. Então é preciso colocar todo o meu esforço para me abrir à graça de Deus, como nós vamos ouvir na primeira leitura de hoje, que Paulo vai dizer: como embaixadores de Cristo, reconciliai-vos com Deus. É grande esse chamado à graça, a nos abrirmos à graça de Deus, que nos oferta a salvação em Cristo Jesus. E para isso, nós vamos utilizar desses meios que Deus nos dá: a oração, o jejum e a caridade. Por isso vamos nos privar do alimento terreno e aprender a saborear, acima de tudo, o pão da palavra de Deus, a força da Eucaristia, e vamos sentindo no coração aquele dever de dividir os bens com os outros também. E por isso o Concílio Vaticano II, ele recomenda para nós que a penitência quaresmal, ela não seja só interna, individual, mas sobretudo externa e social. E de acordo com as possibilidades do nosso tempo e com as condições dos fiéis, o concílio nos recomenda esse caminho de conversão pessoal e conversão social. E assim entendeu a CNBB há muitos anos, e todos os anos nos apresenta para que nos ajude nesse caminho quaresmal, nós olharmos para alguma realidade social. E esse ano é a fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer, um tema muito sugestivo, espiritual e ao mesmo tempo é pessoal, social, para olhar para Deus e olhar para os irmãos, para que nós possamos, saciados da palavra, nós também sermos capazes de estender a mão e dividir os bens uns com os outros. Então, que esse tempo de Quaresma nós possamos percorrer juntamente com o Cristo aquele itinerário da provação e da pertença, né? Que pertence à Igreja e a cada um, e a cada ser humano. E que possamos, irmãos, assumir mais decididamente a obediência filial ao Pai e o dom de si, se doar, fazer desses 40 dias um caminho de doação, não só de uma penitência de deixar isso ou aquilo, mas fazer realmente uma penitência para que eu me converta, arranque da minha vida aquilo que é mal, aquilo que prejudica a mim, prejudica a minha família, está prejudicando a sociedade, me tornar mais humano, mais sensível, que eu não seja indiferente diante da dor e do sofrimento, arrancar do coração o ódio, a amargura, o revanchismo, fazer um caminho de reconciliação conosco mesmo e com os irmãos. E assim, renovando os nossos compromissos batismais, lá na noite da Páscoa, se Deus quiser, possamos fazer aquela passagem para a vida nova de Jesus, o Senhor ressuscitado, para a glória do Pai e na unidade do Espírito. É o caminho para a Páscoa, e esse caminho é marcado pela conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Uma boa
e santa caminhada quaresmal para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.